Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 4 da revista Atualidade Cristã, que neste primeiro trimestre de 2026 traz como tema a Igreja de Cristo, Constituição e Propósito. O comentarista da revista é o pastor Eliel Ribeiro de Oliveira. Eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 4, o impacto do apóstolo Paulo na expansão da igreja. O Deus triuno, em sua soberania, é plenamente completo e satisfeito em si, não dependendo de nada e ninguém para a realização dos seus desígnios e propósitos. No entanto, graciosamente, concede ao ser humano o privilégio de cooperar consigo na execução do seu plano de salvação. Nesta lição, veremos o que pode acontecer quando alguém se gasta e se deixa gastar em prol do reino de Deus. Conversão e início do ministério. A conversão. A transformação de Saulo, que viria a ser conhecido como Paulo no mundo romano, é um dos eventos mais significativos na história do cristianismo. Essa experiência não só foi apenas uma simples mudança de pensamento religioso, mas o ponto de partida para uma extraordinária jornada ministerial e missionária, que mudaria para sempre a religião nascente, causando desconfiança e espanto em que estava à sua volta. Origem de sua mensagem. O apóstolo Paulo foi instruído de forma exemplar nos fundamentos de sua religião judaica e por ela expressava profundo zelo, ainda que de forma equivocada. Porém, ao ser alcançado pela graça salvadora de nosso Deus, ele não buscou fundamentar sua fé na antiga religião, nem se apegou aos cristãos mais antigos de sua época. O início do seu ministério. Apesar do passado e embora possa parecer estranho para muitos, o apóstolo Paulo fora escolhido desde o ventre materno. E Deus, que faz o caminho na tormenta, fez cumprir seu propósito, de modo que aquilo que era o projeto divino desde o início, proclamação da sua palavra a todos os povos, finalmente teria seu cumprimento cabal através deste valoroso céu. As viagens missionárias. A primeira viagem missionária iniciou-se em Antioquia da Síria por volta de 47, 48 d.C., que levou-os à ilha de Chipre, onde ocorreu a conversão do procônsul Sérgio Paulo, após enfrentarem a oposição de um certo mágico chamado Elimas. Em Antioquia da Psídia, a pregação de Paulo gerou fé e levantes. Em Icônio e cidades da Licaônia, Listra e Derbe, eles enfrentaram perseguições, incluindo o apedrejamento do apóstolo Paulo em Listra, onde foi tido como morto. Após fazerem muitos discípulos em Derbe, retornaram, fortalecendo as igrejas e estabelecendo líderes. A viagem culminou com o retorno a Antioquia da Síria, onde relataram o êxito da missão. A segunda viagem missionária. Essa viagem começou com uma discordância em levar João Marcos, resultando na separação de Paulo e Barnabé. Acompanhado por Silas, passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Em Listra, Timóteo se juntou à equipe. Atravessaram a Frígia e Galácia, sendo impedidos de pregar na Ásia e Bitínia. Em Troade, Paulo teve a visão de um homem macedônio pedindo ajuda. Em Filipos, Lídia se converteu e Paulo e Silas foram presos, resultando na conversão do carcereiro. De Tessalônica e Bereia fugiram para Atenas. Ficou em Corinto por 1 ano e meio, estabelecendo uma igreja nesta cidade. Essa segunda viagem missionária marcou a entrada do evangelho no continente europeu. A terceira viagem missionária ocorreu por volta do ano de 53 a 57 para as visitas às igrejas da Galácia e Frígia, já fundadas. Paulo ficou em Éfeso cerca de 3 anos, quando ocorreram muitas conversões e milagres. Porém, sua pregação afetou o comércio local, levando a tumultos instigados pelos fabricantes de ídolos. De Éfeso, Paulo foi para a Macedônia e Acaia.
Em Troade, ele ressuscitou Eutico, que caiu de uma janela. Em Mileto, se despediu dos presbíteros de Éfeso, instruindo-lhes e profetizando dificuldades futuras. Na volta para Jerusalém, ocorreu a sua prisão no templo, apesar dos avisos sobre os perigos que o aguardavam. Contribuição teológica do apóstolo Paulo. Doutrina da graça e justificação pela fé. As doutrinas da graça e justificação pela fé são os pilares centrais da teologia paulina. O apóstolo Paulo recorre ao Antigo Testamento e desenvolve uma das ideias mais profundas do Novo Testamento. Isto é, que a justiça de Deus é revelada no Evangelho através da fé. O justo viverá pela fé. Ele enfatiza ainda que a justificação não é alcançada pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. E que esta mesma fé, trabalhando em conjunto com a graça, é o que proporciona a salvação ao pecador. Essas doutrinas destacam a graça de Deus e a suficiência do sacrifício de Cristo para a salvação, impactando profundamente o pensamento cristão ao longo dos séculos, sendo elas o motor da reforma protestante. A unidade do corpo de Cristo. O contato com etnias e culturas diversificadas fez com que Paulo usasse uma analogia quanto à unidade do corpo de Cristo, comparando a igreja a um corpo humano com diversos membros. Essa unidade transcende quaisquer diferenças, sendo estabelecida pelo batismo do Espírito Santo em um só corpo. A unidade não reside em denominações, mas na obra do Espírito Santo que habita em cada cristão. Cada membro, com seus dons, é essencial para o bem-estar do corpo. Não há hierarquia, pois todos são iguais em Cristo, alcançados pela divina graça. Essa unidade deve ser vivida em humildade e amor, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Liderança e organização da igreja. As cartas pastorais de Paulo a Timóteo e Tito oferecem diretrizes cruciais sobre liderança e organização da igreja primitiva, enfatizando a sã doutrina como base da fé. Paulo instrui Timóteo a combater os falsos ensinamentos em Éfeso. As cartas detalham a conduta na casa de Deus, a igreja, a coluna da verdade. Qualificações específicas para líderes como bispos e diáconos são apresentadas, exigindo irrepreensibilidade e aptidão para ensinar. Tais princípios de liderança e doutrina foram importantes na igreja nascente e permanecem relevantes e imprescindíveis para a igreja contemporânea. A vida e o ministério do apóstolo Paulo revelam o quanto Deus pode realizar através de um coração totalmente rendido à sua vontade. De perseguidor, tornou-se proclamador. De inimigo da fé, exemplo de entrega e serviço. Suas viagens missionárias demonstram coragem e dependência do Espírito Santo, mesmo em meio às adversidades. Sua contribuição teológica lançou fundamentos eternos para a Igreja de Jesus Cristo. Que, à semelhança do apóstolo Paulo, sejamos instrumentos úteis nas mãos do nosso Senhor. Servir a Deus é o maior privilégio que o ser humano pode alcançar. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 4. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Nós estamos localizados na quadra 118 Lotear, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal.